Olá, pessoal! Nas duras noites de inverno, os êxtases geralmente desencorajavam a presença de curiosos e devotos. As meninas então percorriam a aldeia na solidão da noite. Vem comigo! Era impressionante a força dos êxtases. Um dia, conta uma mulher da aldeia. Nevava na Calherra copiosamente. Uns flocos de neve enormes. Loli estava em êxtase e logo se deram conta de que sobre o casaco da menina não caía nenhum floco sequer, mas sobre todos os demais a neve caía sem parar. Outro fenômeno que espantou o público em geral foi a hierognose. A hierognose, o conhecimento do sagrado, é definida pela teologia mística como uma faculdade concedida por Deus, sobretudo os extáticos, pela qual tornam-se capazes de reconhecer as coisas santas, as espécies consagradas, os rosários ou escapulários bentos, as relíquias, diferenciando-as imediatamente dos objetos profanos. O padre e teólogo Roio Marinho explica que em Garabandal isso se deu em numerosas ocasiões. Muitos casos de objetos religiosos perdidos que eram encontrados por elas no lugar exato onde estavam, debaixo de uma pedra, no meio do barro, no mato. As meninas se dirigiram muitas vezes de maneira absolutamente certeira e infalível ao ponto exato em que se encontrava certo objeto religioso. Achavam objetos cujos donos certificavam muitas vezes que de nenhuma maneira eles poderiam ter noção sequer aproximada de seu paradeiro, sem titubear, sem deixar de olhar para cima para o céu. As pessoas consideravam esses fenômenos como preciosas lições sobre o valor do sagrado. Há um caso muito interessante que foi protagonizado por Jacinta Mazon, que se casava com José Ramon. O evento é rigorosamente histórico. Depois da cerimônia religiosa, os convidados foram comemorar na taberna do pai de Loli. O quarto da vidente ficava no andar de cima da sala, onde os convidados comiam. De repente, todos ficaram em silêncio e olharam em direção à escada pela qual Loli descia em êxtase. Uma das convidadas, Manuela Manzon, descreve. Loli descia pela escada, deitada de barriga para cima, com a cabeça embaixo e os pés em cima. Tinha as mãos juntas sobre o peito, a saia perfeitamente colocada. A expressão do seu rosto era transfigurada, cheia de paz, alegria. Cabeça para baixo, numa escada de degraus estreitos e altos. Loli se levantou facilmente quando chegou ao pé da escada e, ainda em êxtase, deixou rapidamente a sala de jantar. Os convidados, que observaram o prodígio em respeitoso silêncio, não seguiram a menina porque a celebração estava no meio. Só os peregrinos que estavam lá fora acompanharam Loli, que marchava em compasso firme e ligeiro. Saiu da taberna com a cabeça levantada para o céu, como de costume, e foi direto para a casa da noiva. Naquele tempo, não se fechavam as portas das casas em Garabandal. Loli, que não conhecia aquela casa, se dirigiu, sem vacilar, ao quarto da noiva, abriu uma gaveta da cômoda e pegou um cordão com uma medalha de escapulário da Virgem do Carmo. A menina voltou à taberna, dirigiu-se à noiva, ainda sem olhar para ninguém, com o rosto voltado para o alto, com movimento rápido, pôs a medalha em seu pescoço, dizendo ao pé do ouvido. A Virgem disse que não tire. A noiva certamente nunca mais tirou aquele escapulário. Era inexplicável, em primeiro lugar, que a vidente diante de uma sala lotada pudesse fingir aquela descida da escada com um voo extático, praticamente deitado no ar. Enfim, os objetos perdidos entre a multidão, no barro, na chuva, à noite, eram resgatados pelas videntes,
mediante pedidos dos peregrinos e algumas vezes para dar lições, como a do escapulário da noiva. Em segundo, em seu conjunto, esses eventos são desconcertantes. As meninas em êxtase reconheciam os sacerdotes vestidos à paisana, mesmo o desconhecido de todos, sem sequer terem falado, sem a ajuda de ninguém, nem outro apoio além da sua visão mística. Numa ocasião, elas deram um crucifixo para algumas das pessoas presentes beijarem. Foi comunicado ao fim por elas que todos aqueles a quem deram o crucifixo para beijar eram sacerdotes vestidos como pessoas comuns e completamente desconhecidos das pessoas do lugar. Nossa Senhora os distinguiu com um gesto de delicadeza e correção. Se isso tivesse acontecido uma só vez, ainda não se podia descartar uma pura coincidência ou engano, mas ocorre que em Garabandal se repetia diariamente. Os exemplos de fatos similares a estes são muito numerosos. Está patente que o sacerdócio tem um valor fundamental na mensagem de Garabandal. De fato, Jacinta dizia que a Virgem falava dos sacerdotes todos os dias em suas aparições, colocando nas meninas o amor e o respeito por eles. Outro caso famoso e testemunhado foi o da romancista de Barcelona, Mercedes Salisates, ganhadora do Prêmio Planeta em 1975, que visitou Garabandal em 19 de abril de 1962. Desde a morte repentina do seu filho num acidente de trânsito, a escritora havia perdido a fé, que sempre foi superficial. A morte do filho, muito mais religioso que ela, fez com que duvidasse da bondade de Deus e até de sua existência. Ela escreve seu testemunho. Minha devoção pela Virgem era praticamente nula, mas um dia me encontrei diante de uma imagem da Mater Dolorosa, suplicando que, se meu filho existisse, que a Virgem me desse uma prova. Por isso, subi a Garabandal e confiei meu pedido às videntes. Perguntem à Virgem pelo meu filho. No dia não houve resposta. 3 dias depois, na noite de Páscoa, rezando em procissão um rosário cantado, uma das videntes, Mariloli, me chamou e nos afastamos um pouco da comitiva. Ainda temerosa e desconcertada, me inclinei para a menina para que me falasse ao pé do ouvido. Com voz clara, ela me disse esta mensagem: a Virgem disse que seu filho está no céu. Essa noite, a menina teve outra aparição e, assim que terminou, veio em minha direção e me comunicou baixinho que a Virgem havia lhe dado outra mensagem. Esperou até que ficássemos a sós. Em seguida me disse: quando eu estava falando com a Virgem, vi que ria muito e que olhava para cima, e quando perguntei por que ria tanto, respondeu-me que enquanto me falava, ele estava vendo você e sua alegria era muito grande. Eu não compreendia nada. A quem você se refere, Mari? A mim? Ele? Não cheguei a pronunciar seu nome, mas ela me cortou e disse: diz a essa senhora que enquanto falo contigo, Miguel está lá vendo felicíssimo, muito contente, muito contente. Como sabe que meu filho se chama Miguel? A menina, com a maior naturalidade, respondeu: porque eu perguntei quem é Miguel e ela me disse: o filho dessa senhora. Eu não havia pronunciado o nome do meu filho em nenhum momento. Recebi aquilo como o sinal que havia pedido à Virgem. Depois de mais de 3 anos, afundada numa profunda crise, Mercedes se recuperou espiritual e profissionalmente. Chegou ao auge da sua produção literária, ganhando muitos prêmios nas décadas seguintes. Sempre defendeu Garabandal. Continuou pensando que não podia haver explicação possível para descrever o que acontecia lá. Isso fez com que ela se destacasse no trabalho de divulgar as aparições. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.